Olá, muito bom dia para você. O DENIT assumiu os reparos na Ponte dos Vieiras, na BR-365. Os serviços já começaram nessa quarta-feira, mesmo sendo de responsabilidade do governo federal. Antes do posicionamento do DENIT, a Prefeitura de Patos de Minas assumiu o trabalho e já adiantava o conserto. Daqui a pouco, mais detalhes e ainda. Caos nas estradas rurais em Patos de Minas. Motoristas se arriscam e ficam pelo caminho. Copasa promete nova inspeção para verificar se afundamento em rua no Quebec é responsabilidade da companhia. Depois de 2 meses do anúncio de quebra de contrato, Luiz Eduardo Falcão mantém rompimento, mas sem data para ocorrer. A aplicação de primeira dose contra a Covid-19 recomeça no domingo em Patos de Minas. Futebol, o RT arranca empate no final contra o Pouso Alegre e mantém posição no Mineiro. Essas e mais informações eu te conto agora no 30 Minutos. Fique comigo. Para evitar uma volta de quase 200 quilômetros com interdição da Ponte dos Vieiras na BR-365, há quem faça a travessia no local, mas a pé mesmo. Uma logística para quem precisa economizar tempo e combustível. Olhando para essas imagens, até dá para imaginar uma romaria. Porém, essas pessoas estão mesmo voltando do trabalho. Essa rotina está sendo repetida todos os dias, de manhã e à tarde, por centenas de trabalhadores. Muita gente faz esse trajeto quase todos os dias, principalmente para quem precisa trabalhar, tem que atravessar aqui pela ponte. Inclusive, motorista de ônibus, pessoal que trabalha em empresas, e agora eles estão fazendo o transbordo, indo para outro ônibus e seguindo para casa para descansar. Pelo menos alguns dias essa rotina ela tem se repetido aqui sobre essa ponte, já que a estrutura não suporta para que nenhum veículo passe por aqui. Para os ônibus ali, nós atravessa, pega outro ali, passa por lá por rodeio e vai para a empresa, não tem jeito de parar, né? E tá sendo cansativo isso aí? Do jeito que tá, é porque nós vamos todo dia cedo, né? E para descer ali, para atravessar aqui é muito ruim, porque nós é muito lá na empresa, né? Muitos minutos de atraso? Tem hora que atrasa muito. Ontem mesmo nós atrasou muito, né? O Maicon fez diversas travessias para entregar as encomendas que tem que chegar a tempo em Patos de Minas. Para isso, ele veio até a ponte e contratou um táxi para buscar o material dele. Carrega caixa, busca caixa. Quantas viagens você já deu? É complicado, viu? Até agora foi só a primeira. Mas quantas vai dar de viagem? Bastante ainda. Nem faço ideia. Tá sendo cansativo? Não, é complicado, ixa. Complicado demais, faz muita falta, viu? Essa ponte aí. Você viu mais gente na mesma situação que você aqui? Não, tem bastante. Quem também passou pela mesma situação foi a Gabriela, que saiu do distrito de Brejo Bonito para levar a mãe para uma consulta médica em Patos de Minas. Ela até pensou em fazer o trajeto pela passagem alternativa, porém, ela precisava viajar cerca de 200 quilômetros a mais para chegar ao hospital. Pensei sim, só que como eu estava vendo que a rodovia está muito movimentada lá e teve outros acidentes, tem muito motorista que não conhece lá, a rodovia lá não tem acostamento, então eu fiquei morrendo de medo, né, de atravessar e como tem muita gente que não conhece a rodovia, aconteceu algum acidente. Muitos motoristas preferem vir até esse ponto e logo depois pegar um táxi para acessar as outras cidades. Outra alternativa é deixar o carro na margem da rodovia, correndo o risco e depois buscar. O Gustavo, que veio visitar a mãe, que mora próximo à ponte, fez isso. Escondeu a moto na margem da rodovia, matou a saudade e depois foi embora. Eu vim cá visitar ela, aí minha moto tem que ficar de cá e passar de a pé. E essa é a única alternativa? Única alternativa, né? Não tem jeito não. Muitos sofrem pela falta da ponte. O trânsito está totalmente interditado desde o último dia 13 deste mês e não há previsão para a liberação. Para a importância dessa via, tá bem devagar, né? Atrasa, causa prejuízo, né, pra gente que tá em todos os ramos, né? Se não tem nada para fazer, a gente tem que aguardar um pouco, né? Mas está demorando demais. O município de Patos de Minas está sendo muito prejudicado, né? Não só ele, os vizinhos aqui em torno, está tudo muito prejudicado. Na sequência aqui no 30 Minutos, você vai ver que a aplicação da primeira dose contra a Covid recomeça no domingo em Patos de Minas.
e caos nas estradas rurais em Patos de Minas. Motoristas se arriscam e alguns ficam pelo caminho. A estrada rural que dá acesso ao aterro sanitário em Patos de Minas está praticamente intransitável. Nessa quarta-feira, motoristas ficaram pelo caminho e foi necessária ajuda de trator para tirar veículos do atoleiro. O jornalismo da NTV já tinha mostrado essa semana as condições precárias em vários trechos, como na ponte sobre o Ribeirão da Cota. Estrada ruim com caminhões atolados o tempo todo. Quem precisa transitar por aqui enfrenta caos provocado antes pela falta de manutenção e agora pelos impactos provocados pelas chuvas intensas. Este caminhão, utilizado para coleta e transporte de lixo, ficou retido em um dos atoleiros profundos. Para sair do local, só com ajuda. O José Cardoso utiliza bastante a via e conhece bem esta realidade. Aqui tá terrível, isso aqui, fora de brincadeira, ela tá acabada. Vai só arrebentando o carro tudo, aí não tem nem condições não. Tá difícil, agora esse trecho aqui tá ruim, hein? Enquanto nossa reportagem registrava o estado de precariedade da estrada, flagramos esta carreta tendo que ser arrastada por uma caçamba do município para chegar até a ponte e desobstruir o acesso. Para os motoristas, as ações paliativas realizadas pela prefeitura na estrada não têm ajudado a melhorar a situação. Nós passamos aqui todo dia, a situação tá difícil. A prefeitura podia olhar isso aqui para nós, que eles estão vindo jogando entulho em cima do barro e não tá adiantando. Tem que tirar aquele barro ali e jogar um cascalho lá para nós para resolver isso aí. Enfrentando todos os desafios para seguir viagem, os usuários da via continuam à espera de providências por parte do município. Eles têm dó de nós, né? Não deixaram acontecer uma coisa dessa. A gente paga imposto de carro, imposto de terra, tudo quanto vai e olha o que acontece. Queria que a prefeitura desse essa providência aí. O pessoal já pediu, já tem umas 10 vezes que eles pediram para tomar providência dessa ponte aí. A retomada da aplicação da vacina contra a Covid-19 em crianças será neste domingo em Patos de Minas. Serão ofertadas 1.300 doses e a aplicação ocorre no ginásio do Unipam. Foram aplicadas até agora 6.200 vacinas. A estimativa do município é de que 11 mil crianças entre 5 e 11 anos recebam a primeira dose. Em instantes, a gente mostra que Copasa promete nova inspeção para verificar se afundamento em rua no Quebec é de responsabilidade da companhia. E depois de 2 meses de anúncio de quebra de contrato, Luiz Eduardo mantém rompimento com a Copasa, mas sem data para que isso ocorra. A Clínica Mais Exames está com desconto especial essa semana para consulta com oftalmologista. Exame de fundo de olho, pressão ocular, grau ocular, catarata e glaucoma por apenas R$ 160 e parcelamento especial no cartão. Horários disponíveis para consulta nessa sexta-feira com o Dr. Gabriel Vilela, especialista em cirurgia de catarata. E para você que deseja consultar com o clínico geral, a agenda para a próxima semana já está aberta, hein? Consulte e receba ainda descontos nos exames de laboratório. Ligue no 3814-1616 ou no 99862-1616 e agende já. A Clínica Mais Exames está localizada na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Em uma rua no bairro Quebec, o afundamento do asfalto tem preocupado os moradores. A Prefeitura de Patos Minas e a Copasa já haviam sido notificadas. Depois da reportagem da NTV, a Copasa foi ao local verificar a situação, mas ainda não resolveu o problema. Os moradores da Rua 8, no bairro Quebec, estão indignados e assustados.
O problema que ocorreu há alguns anos se repetiu. Alguns trechos da rua estão afundando. Há um tempo atrás, há uns anos, já havia acontecido uma vez, a mesma forma que agora, o asfalto afundar, certo? Aí teve que recorrer, infelizmente, à reportagem para que desse atenção e resolver esse problema. Resolveu. Até alguns meses agora, né, que já tem meses. Desde dezembro eu creio que isso está acontecendo. Começou aqui na porta da vizinha, do lado de cima da minha casa, e vai se estendendo. E agora na minha porta novamente, começou novamente a afundar. Copasa e Prefeitura de Patos de Minas já haviam sido notificadas do problema pelos moradores. Vai na prefeitura, eles falam que é problema da Copasa. A vizinha procurou, aí vai num canto, é problema de fulano, vai no outro, é problema de ciclano. Então, já que eles não se decidem, é na base da reportagem, só mostrando para a cidade para ver o que eles resolvem. Depois da reportagem da NTV, a Copasa foi até a Rua 8 verificar o problema. Em nota, informou que o caso é complexo e fará nova inspeção na via nesta quinta-feira para checar se o abatimento é decorrente de problemas em alguma rede da Copasa. Se for, a companhia se comprometeu a resolver de imediato. Depois de mais de 2 meses de ter anunciado o rompimento do contrato com a Copasa, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, ainda mantém os serviços do município com a companhia. A decisão foi tomada após o prefeito receber relatório da CPI da Câmara, que investigou denúncias de irregularidades contra a Copasa. Nessa quarta-feira, Falcão reafirmou que fará o rompimento, só não tem data. A CPI foi formada na Câmara Municipal de Patos de Minas depois de denúncias feitas por Wilson José da Silva sobre irregularidades cometidas pela Copasa. Primeiro, o descumprimento de tudo que ela vem comprometendo em fazer no nosso município. Ela descumpriu tudo. A minha preocupação maior, já desde 71, bem antes dela estar tomando conta do nosso esgoto, era com relação à poluição do Rio Paranaíba. Tentamos via Comitê Federal do Paranaíba, ao qual eu pertencia, não deu nada certo. Tentei como conselheiro estadual da Supran Triângulo Mineral do Paranaíba, também não deu certo. Mas a gente sempre fala, pedra mole em pedra dura, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Passados-se meses da afirmação que o contrato será quebrado, o prefeito de Patos de Minas afirmou que levantamentos ainda estão sendo feitos. Assim que a gente terminar os nossos levantamentos internos, finalizar todo o nosso planejamento aqui que está em curso, eu quero lembrar que o contrato, a quebra do contrato é só um capítulo de toda uma situação que já está sendo trabalhada. Segundo o prefeito, não será fácil a quebra de contrato com a Copasa. A gente tem levantamentos técnicos aqui para serem finalizados, a gente já está trabalhando com especialistas, com pessoas da área jurídica para organizar direitinho como é que vai ser feito. E como eu venho dizendo desde sempre, é um desafio, não significa que a gente vai se ver livre realmente da Copasa, porque ela vai contestar isso na justiça, obviamente. Então, quando eu digo que depende da justiça, é por isso. O rompimento só depende de mim e ele será feito. Mas a Copasa, óbvio que vai dizer que tem um contrato até 2038, que foi assinado lá em 2008, em dezembro, vai dizer que tem investimentos que foram feitos. Então, a nossa gestão que chegou aqui agora, a gente tem que enfrentar a situação e ouvir o clamor da população, defender o interesse do povo. Daqui a pouco eu volto para mostrar que o DENIT assume reparos na Ponte dos Vieiras, na BR-365. Vamos falar de futebol. O RT arranca empate no final contra o Pouso Alegre e 10ª posição no Mineiro. O DENIT assumiu os reparos na Ponte dos Vieiras, na BR-365. Os serviços já começaram nesta quarta-feira. O quilômetro 428 na Ponte dos Vieiras, na BR-365, está interditado desde o último domingo por conta de rachaduras na cabeceira. E uma cratera se formou no local, em decorrência das fortes chuvas. Pela rota alternativa, os motoristas têm que dar uma volta de quase 200 quilômetros. A gente está vindo de Assunção, no Paraguai, e chegou aqui a ponte interditada, né? E vai ter que retornar, né? Voltar para procurar outro desvio, que está muito perigoso aqui. A situação está muito séria, né? Então a gente está vindo, foi interrompido, aí tem que esperar agora trazer o pessoal de lá para cá, o outro ônibus vem de lá para cá, né? E a gente faz o baldeio das pessoas, atravessar a pé
até outro ônibus. E os de lá atravessar para cá, até chegar no outro ônibus daqui também. Mesmo sendo de responsabilidade do governo federal, o prefeito de Patos de Minas disse que o município assumiria os reparos da ponte. A gente não viu outra alternativa a não ser disponibilizar algumas máquinas do município, um pouco de mão de obra, em parceria com o pessoal da iniciativa privada, que também está disponibilizando máquinas, concreto, para fazer uma força-tarefa ali e terminar logo aquele reparo da ponte. Uma vez que, se fosse pelo DENIT, só a dispensa de licitação duraria mais de 20 dias. Nós não temos esse tempo, nós não podemos esperar, tem muita gente com safra precisando escoar, tem multinacionais ali, empresas grandes prejudicadas nesse momento, fora os produtores todos de leite, de grãos, enfim, que estão precisando da estrada. Então é o momento de unir e resolver. Entretanto, nesta quarta-feira, o DENIT assumiu os serviços para a recuperação da Ponte dos Vieiras. Equipes do departamento já estão no local. As duas últimas partidas da URT foram fora de casa e as duas terminaram empatadas, né? Nessa quarta-feira, a veterana conseguiu empatar no final do jogo e deixou o Pouso Alegre estacionado na lanterna. O time do Pouso Alegre começou melhor a partida e saiu na frente no estádio do Manduzão. Foi mais criativo e pressionou mais no lado do campo da URT. O Dragão do Mandu desperdiçou várias chances, mas de tanto insistir, marcou o primeiro gol aos 42 minutos, com o nigeriano Eberê, que aproveitou fora da zaga e chutou rasteiro no canto do goleiro. Logo na sequência, a URT teve chance de empatar, mas a etapa inicial terminou com o placar a favor do Pouso Alegre. Em vantagem, no segundo tempo, o Dragão do Mandu recuou e o Trovão Azul aproveitou os espaços, cresceu em campo e ficou mais animado. Depois de muitas tentativas, acertou. Cebolinha foi o autor do gol do empate, bateu colocado de fora da área. Com o resultado, a URT está com 6 pontos e desceu uma posição na tabela. De 8º, passou para 9º. O Pouso Alegre ainda não venceu nenhuma no Campeonato Mineiro e segue como último colocado. O próximo compromisso da veterana é em casa. Enfrenta o América no Zama Maciel no sábado, às 4h30 da tarde. Pois é, a 7ª rodada fecha nesta quinta-feira com o Cruzeiro e Uberlândia, às 8 da noite no Independência. O Cruzeiro precisa vencer para poder retomar a liderança aí, já que o Galo chegou aos 16 pontos, vencendo a última rodada. Aliás, vencendo o jogo dessa início de rodada, né? Não foi nem da última, é dessa rodada. A gente muda de assunto. Aos poucos, micro e pequenos empresários têm recuperado o fôlego e minimizado os prejuízos causados pela pandemia. O aumento no número de contratações é reflexo dessa recuperação progressiva. Em algumas empresas em Patos de Minas, as vendas já aumentaram mais de 20% e a taxa de desemprego diminuiu. A Renata é dona de uma loja de calçados que fica no centro de Patos de Minas. Na pandemia, ela viu as vendas despencarem. Na época, ela teve que cortar gastos e fazer algumas demissões. No início da pandemia, porque nós não sabíamos o que ia acontecer, né? Realmente a gente teve que dispensar. E não foi preciso do auxílio do governo, mas nós dispensamos funcionário. E aí depois, em 2021, a gente já sentiu a necessidade de estar contratando novamente. E foi o que nós fizemos. A necessidade de contratar veio porque a Renata passou a vender mais no ano passado. O aumento das vendas na loja dela foi de 24% em 2021, se comparado ao período crítico da pandemia em 2020. Eu acredito que esse aumento foi mesmo por causa da pandemia, que no ano de 2020 o pessoal segurou muito e nossa, aqui por ser infantil, né, as crianças crescem sempre, estão sempre trocando de calçado. Então, tem que renovar. Então, por isso que eu acho que é o acréscimo. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Patos de Minas teve aumento no número de contratações em 16,29% entre os anos de 2020 e 2021. O aumento foi pequeno e teve variações. Os dados que nós temos do CAGED são de janeiro de 2020, onde nós tínhamos um saldo positivo em Patos de Minas de 178 vagas contratadas pelas MPS. Em janeiro de 2021, o saldo foi de 267 novos contratos de trabalho por micro e pequenos. E o último dado é de setembro de 2021 também,
no qual o saldo foi de 207. O dado de janeiro de 2022 ainda vai ser consolidado. Segundo a especialista do Sebrae, as empresas têm se recuperado nos últimos meses. A gente observa que, apesar do cenário que nós vivenciamos agora com a recuperação econômica, vacinação, tem criado uma melhor autoestima para as pequenas empresas. O comerciante aproveita também da segurança do consumidor dentro dos estabelecimentos e houve um aumento no faturamento bruto e, com isso, consequentemente, reflete na maior admissão de novos funcionários. Esse crescimento do comércio, com um avanço nas contratações, é benéfico a todos. O Brasil é uma economia fortemente produtiva no setor agrário exportador, mas esse setor emprega pouca gente, enquanto que a dinâmica econômica mesmo da cidade, essa dinâmica da microeconomia da cidade, é tocada pelo pequeno comerciante, o pequeno produtor rural que vende nas feiras e para os comerciantes locais, para os prestadores de serviço que prestam serviço dentro da cidade. Então, é esse pessoal que realmente gera a dinâmica de emprego, de renda nas pequenas cidades, nas médias cidades. Com essa, o 30 Minutos fica por aqui, volta amanhã, às 11h30 da manhã. Agora, Gui Boaventura está chegando aí, ele está chegando, viu? Pode ter certeza. Vou demorar um pouquinho aqui para ele se posicionar. Posicionou, está prontinho. Olá, Gui, boa tarde para você. Vou falar um negócio, você não faz isso comigo, não. De novo, você não vai fazer isso comigo, não. Contar para o pessoal de casa o que acontece. Ele estava aqui há muito tempo, ele não chegou atrasado, não. Mas é porque ele fica ali no canto 30 segundos, 10 segundos, ele está lá. E aí acontece isso. É porque bela gravata, por falar nisso, hein? Gostou ou não? Bela gravata. Aparecem outras coisas para a gente fazer, né? E você fica checando ali muitos assuntos, né, Gui? Os últimos detalhes, né? Até porque não é fácil fazer um programa de 1h30, tem muita coisa para colocar aí, né? Não é de jeito nenhum. Não é fácil. Mas a gente faz, né? A gente faz. Há muito tempo, né, Gui? Há muito tempo. Há muito tempo. Só aqui há muito tempo, mas fora todo mundo. Só aqui tem 8 anos, né? Mas essa vida fora aí tem mais do que 8 anos. Um bocadinho mais. Um pouquinho mais, né? Mas e aí, o que você me conta de novo? Aliás, é o seguinte, você me chamou falando que eu fico 30 segundos. Olha a hora lá. Fizemos de propósito para te pegar. Não, senhor. Ainda não estou na minha hora. Falta 1 minuto. Olha, o telespectador que achar que eu cheguei atrasado, olha aí, já são 11h59. E 1 minuto em televisão é uma eternidade. Porque nós somos pontuais. Não, você não é pontual, não. Antes. Não, senhor. Dona Ludmila Bahia escreve o jornal já pensando nos 2 minutinhos que você vai demorar. Isso não é pontualidade. Pontualidade é agora, meio-dia. Tá, pronto. Tá vendo? Já tem 2 minutos que eu estou aqui. Aí é em cima da hora. Pontualidade pontual. Em cima do ponto. Mineiro chega antes. Mineiro não perde a hora e nem perde o trem. Mas e aí? O resultado de ontem, eu falei 1-0, você também falou 1-0, né? O RT acabou marcando só no final. Foi só um gol também, mas foi empatado, né? Ruim, o empate ruim para os dois. Olha, pior para o Pouso Alegre, né? Pior para o Pouso Alegre. Mas não foi. Deixou de ser bom, não é que foi ruim. Deixou de ser bom pro RT. Menor, né? Podia ter sido melhor. Porque se faz, ele subia, me parece que duas posições na tabela, se ele ganha, né? Até porque o Vila ganhou, as 2 posições na tabela. O Vila ganhou. Mas empurrou ele para a 9ª. E até por condição da tabela, sábado aqui é o América, e é osso duro de roer. Se bem que ganhamos do Atlético. Todo dia que é dia de. A notícia boa é que o América vem com o time misto, viu? O treinador da América anunciou hoje que vem com o time misto. Isso é uma notícia boa para o RT. Será? Meio com fome de bola, querendo mostrar pro melhor do treinador. Que jogar com o time principal. Sei lá, rapaz, sei lá. Mas, enfim, jogar contra o América, camisa por camisa, né? É um jogo pesado para a equipe da URT. Do cansaço, né, Gui? A proximidade dos jogos, é algo assim. Eles vieram ontem, saíram de lá ontem, né? Chega aqui para descansar hoje, para treinar à tarde, para treinar amanhã, para jogar no sábado. É um bate-enxuga danado. Não tem físico que aguente isso aí. E aí, na terça-feira, vai enfrentar o Avaí. Copa do Brasil. Essas viagens aí realmente são muito sacrificantes. É meio que o sacoleiro, né, no bate-volta, que vai para São Paulo, volta no mesmo dia, compra e volta. É cansativo. Para o atleta, isso desgasta é impressionante. Desgasta muito o atleta. Mas, enfim, eu acho que a URT entrou no campeonato sabendo disso, né?
Faltam poucas rodadas, né, para terminar. Não foi surpresa nenhuma. Nós vamos jogar agora a 8ª, 9ª, 10ª, faltam 4 rodadas. Até a 11ª. Faltam 4 rodadas. Esses times que estão aí do Vila para baixo estão todos apertados, rapaz. Sim. Porque todos eles têm chance de ir para a zona de rebaixamento. Né? Todos eles. Vila, Uberlândia, o RT... O Vila chegou a 8, né? Dali para baixo a situação é dali ruim para para baixo todo a situação tá ruim. Se bem que com 8 pontos, eu digo 9. 9 pontos, mais um ponto aí para o Vila. O Vila está, na minha matemática, ele está fora do... Se ganha mais uma, fica bem. Mas 9, dependendo, né? Depende de outros resultados. Né? Os outros times, alguém tem que perder ponto lá atrás também. Mas aí, enfim... Esses times aí, Vila Nova, Uberlândia, o RT, Pouso Alegre, quem mais? Quem mais está lá no final da rabeira? Tem mais um time que está lá, o Patrocinense. A Patrocinense. Que perdeu para o América, né? Esses times aí, eles estão com a corda no pescoço. Não precisa pensar que o RT empatou ontem, está tudo certo. Não está certo, não. É preciso ganhar. E nós temos... só 4 rodadas daqui para frente e uma delas é contra o América. O jogo que é em casa, que podia ser vitória contada, é contra o América. Mas enfim. Esse é aquele período da briga para não cair, né? Briga para não cair. Contra o rebaixamento. Não dá mais para sonhar com qualquer outra coisa. Para esses times aí, o início do campeonato foi muito ruim, né? Muito ruim. Então, muito ruim. É assim mesmo, né? Não é da agora para frente é o salve-se quem puder. Exatamente. Porque quem se colocou numa posição ruim se colocou até agora, né? Foi do começo até agora que se colocou numa posição ruim. Hoje lá no Independência fecha a rodada Cruzeiro e Uberlândia, que também precisa somar pontos, hein? Uberlândia está numa situação também não é confortável. Pois é, Uberlândia, falando de times aqui da nossa região, Uberlândia joga hoje contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, depois pega Caldense. Vila Nova, Caldense, esses times são times tradicionalmente ruins para o time do Uberlândia Esporte. Né? Historicamente ruim. Eu estava lembrando aqui, eu transmiti um jogo, Uberlândia e Caldense, lá no Ronaldo Junqueira, lá em Poços de Caldas. Sabe quem era o centroavante do Uberlândia? Não, da Caldense? Da Caldense? Casa Grande. Opa! Júnior do Corinthians, emprestado para a Caldense, era o centroavante da... Já jogava muito nessa época? Ixi. Marcava muito gol. O Uberlândia ganhando o jogo de 1-0, o técnico... Como é que ele chama, rapaz? Ele inclusive, já morreu. Foi técnico da Seleção Brasileira, por poucos jogos, mas também foi técnico da Seleção Brasileira. Eu já lembro o nome dele. Colocou o Casagrande, botou o Casagrande no banco e colocou o Casagrande no segundo tempo com o Uberlândia ganhando o jogo de 1-0 da Caldense. O Casagrande entrou no jogo, com 15 minutos ele fez 2-1, tirou a camisa, entregou pro técnico, desceu e foi embora. Toma, já fiz o que é meu, toma aí, deixa eu terminei meu serviço. Bom demais. Foi e lá daí em diante foi só vencer, né? Porque o Casão teve uma boa carreira, apesar de E nessa época, lá por incrível que pareça, isso é claro para todo mundo, nessa época lá que ele era juniores, ele tinha ficado no banco porque tinha tido um entreveiro com a polícia na noite de sábado por questão de droga, lá em Poços de Caldas. Caramba. E aí ele tinha ficado no banco. Liberaram ele da polícia, mas ele ficou no banco. Casagrande. Depois ele se declarou que usou droga, que não sei o quê, foi viciado, passou por todo o perrengue que ele passou, né? É até um exemplo de vida. Hoje ele dá testemunho dessa Jogava história. Muito, né, Gui? Jogava muito. Daqueles que você põe a bola na frente, ele definia... Centroavante matador, né? Não falhava, matava mesmo. Ele, Serginho Chulapa, esses centroavantes que não eram muito técnicos, né? Sim. Mas o Casagrande, de cabeça, ele era um terror. Muito efetivo, né? O Serginho Chulapa também. Também. Transmiti muitos jogos dessas feras aí. O Chulapa é daquelas figuras históricas no futebol. Histórica, Bacana demais falar com você sobre futebol, viu, Gui? Bom programa para você, boa quinta. Um abraço para você, até mais.